Olha, muito do que a gente aprende sobre a Primeira Guerra Mundial talvez não conte a história inteira. Existe um participante nesse conflito que, muitas vezes, a história acaba deixando de lado. Provavelmente vem à cabeça imagens de trincheiras na Europa, né? Soldados da Grã-Bretanha, da França, da Alemanha. É o que a maioria das pessoas imagina, e com razão. Pois é, acontece que a milhares de quilômetros dali, do outro lado do Atlântico, uma nação sul-americana também foi, pouco a pouco, sendo arrastada para essa confusão. Sim, o Brasil. Vamos entender como isso aconteceu. Para a gente entender como o Brasil entrou nessa história, primeiro a gente precisa voltar para o começo de tudo, lá na Europa de 1914. Um continente que estava literalmente na beira de um abismo. A faísca que acendeu o fogo veio de Sarajevo. O assassinato do arquiduque e da esposa dele foi o estopim, mas a verdade é que o barril de pólvora já estava montado há muito tempo. E que barril de pólvora era esse? Basicamente, uma teia complicadíssima de alianças militares. De um lado, a gente tinha a Tríplice Entente, Grã-Bretanha, França e Rússia. Do outro, as potências centrais, com Alemanha e Áustria-Hungria à frente. A lógica era simples e perigosa. Um ataque a um país significava guerra com todos os seus aliados. Agora, o que é realmente impressionante aqui é a velocidade com que tudo aconteceu. Em pouco mais de um mês, um assassinato que era uma crise local virou uma guerra em escala continental. As peças de dominó foram caindo, uma depois da outra, de um jeito implacável. Enquanto a Europa mergulhava no caos, do outro lado do Atlântico, o Brasil observava tudo com muita apreensão. A decisão inicial parecia a mais lógica de todas: ficar de fora. E a resposta veio rápido. No mesmíssimo dia em que a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha, o Brasil se declarou oficialmente neutro. O recado era bem claro: essa briga não é nossa. Para garantir essa neutralidade, o governo brasileiro estabeleceu regras bem rígidas. Era proibido recrutar soldados em território nacional, usar nossos portos como bases militares ou exportar qualquer tipo de material de guerra. O Brasil tentou, de fato, construir uma barreira legal para se isolar do conflito. Só que uma coisa é a neutralidade no papel, outra bem diferente é a realidade, né? O país era um verdadeiro caldeirão de nacionalidades, especialmente no sul, onde viviam comunidades enormes de imigrantes alemães e italianos. A guerra lá na Europa era também uma guerra de lealdades aqui dentro do Brasil. A tensão social era enorme. Acontece que as balas e as bombas não foram as primeiras coisas a cruzar o Atlântico. O primeiro grande impacto da guerra no Brasil foi puramente econômico. E olha, foi devastador. Esse gráfico aqui ajuda a entender o porquê. Em 1913, a economia brasileira era muito dependente de pouquíssimos produtos. Dá uma olhada. Mais de 62% de tudo que o país vendia para o exterior era café. E quem eram os maiores compradores de café? Os europeus, que agora estavam um pouco ocupados com a guerra. E o X da questão é esse. Não era só uma questão de ter para quem vender. O problema era como entregar. A guerra transformou o transporte marítimo num pesadelo. Os oceanos estavam cheios de navios de guerra e submarinos. O preço dos fretes e dos seguros disparou. O coração da economia brasileira estava sendo diretamente atacado. As consequências disso foram sentidas no país inteiro. Os mercados se fecharam, os preços aqui dentro subiram absurdamente, salários foram cortados. Essa crise econômica virou muito rápido uma crise social, com greves e protestos se espalhando por toda parte. A crise econômica era um problema sério, mas para muita gente ainda era algo um pouco abstrato. Só que logo a guerra se tornaria algo bem real. Ela não ia mais bater na porta, ela ia chegar com o barulho de canhões na costa brasileira. Aquela ilusão de que a guerra estava longe durou pouquíssimo tempo. Apenas 10 dias depois da declaração de neutralidade, o primeiro tiro soou em águas brasileiras. Um navio alemão, o Santa Catarina, foi afundado por um navio de guerra britânico. A guerra não estava mais lá na Europa, ela estava aqui. E a situação ficou ainda mais tensa. Numa operação secreta, bem perto da ilha brasileira de Trindade, os alemães transformaram um luxuoso navio de passageiros, o Cap Trafalgar, num navio de guerra disfarçado, um corsário. Eles simplesmente transferiram os canhões de outra embarcação para ele. O que aconteceu em seguida parece até roteiro de filme.
De um lado, o corsário alemão Cap Trafalgar, recém-criado. Do outro, o navio britânico HMS Carmania, que, por ironia do destino, também era um navio de passageiros que foi convertido em cruzador. E a missão do Carmania era justamente caçar navios como o Cap Trafalgar. O cenário estava pronto para um duelo. A brutalidade do combate fica bem clara nessa imagem. A batalha foi feroz. No fim, o Cap Trafalgar afundou. Mas o Carmania, o vencedor, mal conseguiu sobreviver, com 73 buracos de canhão no casco. Ele teve que ser rebocado até Recife para reparos de emergência. Imagina a cena: um navio de guerra britânico, todo destruído e chegando num porto brasileiro. Era a prova viva de que uma batalha naval sangrenta tinha acabado de acontecer no quintal do país. E não foi um incidente isolado, viu? Outro navio alemão, o SMS Karlsruhe, continuou a aterrorizar a costa brasileira, caçando e afundando navios mercantes britânicos. A ameaça era constante e se espalhava por todo o nosso litoral. Então, vamos juntar as peças. A crise econômica, a tensão social e agora batalhas navais acontecendo na nossa costa. Tudo isso colocava a posição do Brasil em xeque. Aquela neutralidade que parecia tão certa em agosto, agora parecia cada vez mais frágil. O historiador John Keegan uma vez descreveu a Primeira Guerra como um conflito trágico e desnecessário. Para o Brasil, essa tragédia já não era mais um evento distante. Ela estava literalmente acontecendo em suas águas, tornando a necessidade de tomar uma posição cada vez mais inevitável. E assim, a grande pergunta que ficava no ar era esta: com a economia em frangalhos, a sociedade fervendo e uma guerra naval acontecendo no próprio quintal, por quanto tempo mais o Brasil conseguiria se manter neutro antes de ser forçado a, finalmente, escolher um lado?